É a 10ª webinar Conexões da Avante. Eu sou Rita Margarete e sou consultora associada da Avante, e hoje a gente traz uma pessoa muito especial, assim, para falar para a gente sobre a PNA. Mônica Batista dispensa apresentações. Mônica Batista é uma estudiosa, pesquisadora na área da educação infantil, com produção que nós, professores, conhecemos muito, não é? Especialmente da literatura, da leitura na educação infantil, material disponibilizado no MEC, entre tantas outras publicações de Mônica. A gente agradece muito, quero começar agradecendo muito a Mônica por ter aceitado o convite da Avante, para estar hoje conosco, e para falar de uma questão que está aí, é pauta hoje, em todos os meios de educação, entre nós professores, entre dirigentes, que é a PNA do governo Bolsonaro, a Política Nacional da Alfabetização. Antes de passar a palavra para a Mônica, a gente lembra que a legislação ou as legislações, os documentos, as propostas pedagógicas, os planejamentos dos professores, a nossa própria prática, elas fundamentam-se ou são fundamentadas por quem escreve, por nós mesmas, em algumas concepções de criança, de infância, e as políticas educacionais não são diferentes. Elas atendem a determinados interesses do governante. Há um determinado interesse e há um projeto de sociedade que faz parte do governo, no caso do atual governo. E essas concepções, essa ideia, esse projeto de sociedade, muitas vezes, eles já são revelados lá no começo, no próprio diálogo e rupturas que são estabelecidos já no processo de elaboração dessa política. No caso da política atual, da PNA do governo Bolsonaro, aí eu quero começar fazendo uma citação, Mônica, logo na página 18, quando diz que a sua grande contribuição da PNA, é para as redes e para os alunos. Ele traz uma política nacional de alfabetização e que pretende oferecer às redes e aos alunos, como eu falei, por meio de programas e ações, uma valiosa contribuição das ciências cognitivas, especialmente da ciência cognitiva da leitura. Devo lembrar que esta política, ela também abrange a educação infantil. Ela fala da educação infantil. E também recomenda bases teóricas que devem ser seguidas por todos nós, professores, para nossos planejamentos. Essa base teórica, né, essa base metodológica, é o método fônico. Então, a partir dessa escolha que o governo Bolsonaro fez de trazer contribuições para nós brasileiros, e essas valiosas contribuições, elas têm especialmente como alicerce a ciência cognitiva da leitura e o método fônico. Então, a gente convida a Mônica para falar um pouco, porque em uma hora não dá para falar muito, dessa política. E aí, eu e Mônica organizamos mais ou menos 5 blocos. Um bloco, Mônica vai dizer para a gente por que é que os pesquisadores e estudiosos consideram a PNA reducionista e retrógrada. Dentro disso, o Plano Nacional do Livro Didático e o programa Tempo de Aprender. Também, Mônica vai falar sobre a PNA que defende a alfabetização baseada em evidências. Todo mundo sabe disso. E aí a gente pergunta para a Mônica, quais as fragilidades das evidências consideradas nessa política? Mais uma pergunta. Os estudos e pesquisas realizados no Brasil não trazem evidências sobre a alfabetização? Porque na PNA ele traz evidências que Mônica vai explicar que não são aquelas que a gente atualmente está considerando. Se ele desconsidera a brasileira, a pergunta para a Mônica é se a gente não tem nenhuma evidência. E por último, Mônica, como a política ela traz as orientações somente metodológicas, eu te pergunto,
Os desafios da alfabetização que nós, professores, enfrentamos é apenas uma questão de método, Mônica? Só isso, a gente tendo um método bom, resolve tudo? Bem-vinda, Mônica, 10ª webinar da Avante. Prazer grande ter você conosco, viu? Muito obrigada, Rita. Prazer é todo meu. É uma alegria trabalhar com a Avante, que tem prestado tanto trabalho e serviço, formando professoras no Brasil afora, com um trabalho que eu admiro muito, que é muito próximo do que a gente vem discutindo e construindo juntas com vocês, né? A Rita me mandou essas perguntas, que eu agradeço muito, organizou a minha exposição aqui hoje, e eu achei muito pertinente, me dá vontade de ficar conversando sobre isso longamente, mas eu sei que também é muito cansativo seguir assim, a gente tem usado e abusado das telas, então eu quero respeitar também quem está nos ouvindo, e tentar contribuir o máximo que eu puder, mas também tentar ser mais econômica nas palavras, né? Então, Rita, essas perguntas, na verdade, eu tentei responder todas elas agrupando em 3 blocos, né? Eu vou tentar, no primeiro bloco, explicar o que eu considero, e nós todos, dos grupos que eu pertenço, onde eu ando fazendo algumas pesquisas e leituras, como que a gente vem avaliando a PNA, Política Nacional de Alfabetização, né? Então, quais são as rupturas e as continuidades, se é que elas existem, com o que a gente vem produzindo, né? Então, fazer uma avaliação dessa política mais geral. A segunda parte, eu vou aceitar essa provocação ótima, que história é essa de evidências? Então, não existiam evidências? Vou falar um pouquinho sobre isso. E, por fim, esse outro convite para falar em que pé nós estamos, o que a gente tem que fazer, quais são os desafios, tá? E vou aceitar de bom grado que você me interrompa, que a gente vá conversando, se você achar que tem alguma questão que eu não consegui aprofundar, ou que você tem uma colaboração a fazer, ou de alguém que escreveu no chat, a gente vai conversando. Então, olha só, com relação a esse diálogos e rupturas que a Política Nacional de Alfabetização traz, ou dá continuidade ou não ao que a gente vinha discutindo, eu vou pedir desculpas a quem está nos acompanhando, porque muito provavelmente vocês todas fizeram excelentes cursos aqui, tiveram excelente formação, mas para que a gente possa alinhar de onde nós estamos falando, eu vou fazer uma breve retrospectiva do que é que a gente defende, ou seja, eu preciso dizer de que ponto, né, como a Rita fez a apresentação inicial, tudo que a gente faz tem a ver com as concepções que a gente vai construindo também do ponto de vista teórico, então eu não consigo não falar disso, né? E ao falar, eu acho que a gente também vai se dando as mãos para falar, o caminho é esse, foi isso que a gente foi construindo, vamos devagar, né? Então eu vou falar do que nos embasa teoricamente, para depois ver qual é a teoria que embasa a Política Nacional de Alfabetização e onde estão, então, as principais divergências na minha avaliação. Então, vamos lembrar, né? Primeira coisa que precisa lembrar é que nós estamos construindo uma política de alfabetização e uma política voltada para a apropriação da leitura e da escrita por crianças pequenas na educação infantil e nos anos iniciais, né? Há muitos anos, ou seja, isso não brotou do nada, por exemplo, nas diretrizes curriculares nacionais. Isso vem sendo discutido, vamos colocar um marco, antes de 1988, foi uma expressão dessas discussões estão contidas na Constituição Federal, um amadurecimento durante 8 anos que prossegue essa discussão com a aprovação da LDB e todo o marco legislativo, normativo, legal que vem pós-LDB. Então, os documentos do Conselho Nacional, os documentos dos conselhos estaduais, que vão sempre tentando colaborar. Então, é muito importante que as professoras saibam que não foram iluminados, pessoas iluminadas que, de repente, numa tarde de segunda-feira, resolveram escrever, por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais. Elas são fruto de discussões, de pesquisas, de debates que vinham aí no Brasil intensamente sendo discutidos. Bom, como é que esse arcabouço normativo, legal, vê a questão da alfabetização, o que embasa as discussões que vieram sustentando esses documentos? Eu vou partir
de algumas premissas que estão muito ligadas à educação infantil, mas não exclusivamente. Então, vamos lembrar juntos. Primeiro, o foco na criança, né? Então, isso está já, se a gente lê as diretrizes, se a gente lê a LDB com este olhar, a gente vai encontrar essa força desse sujeito, né? E, sobretudo, nos documentos normativos, por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais. Quer dizer, pensar um currículo é pensar um currículo a partir da criança. Então, claro que vocês já discutiram muito isso, mas eu volto a dizer, se eu não explicar para vocês que isso tem a ver, né, com as críticas que virão, com a oposição que se faz à política nacional de alfabetização, fica difícil de construir esse raciocínio. Então, as diretrizes têm um conceito de currículo que eu acho que, a dia de hoje, né, passados 10 anos, ou mais de 10 anos, né, isso é de 2009, as diretrizes curriculares, eu ainda acho que é um conceito intocável, vamos dizer assim. Acho que a gente conseguiu construir um conceito que dá conta do que precisamos pensar em termos de trabalho formal com as crianças da educação infantil. O que esse conceito nos diz? Que o currículo é prática, então ele não é teoria, né? Então é um conjunto de práticas, e também não são práticas dispersas, é um conjunto, ou seja, algo que agrupa práticas. Então, não é uma lista de conteúdos, não é uma definição de áreas de conhecimento, é um conjunto de práticas. Que práticas são essas? Práticas que articulam. Então, o verbo articular, ele é muito generoso também para a ação pedagógica, ou seja, significa que o professor tem que juntar, agrupar coisas, né? Então, é um conjunto de práticas que articula o que a criança sabe, o que a criança conhece, com aquilo que a gente pensa, deseja, quer e acredita que a criança possa vir a construir em relação ao patrimônio cultural, artístico, científico. Então, olha como que é um conceito generoso, porque significa que esse professor é um agente importantíssimo desse processo, ele não é alguém que observa simplesmente, ele articula, e ele articula o conhecimento que a criança traz. Como é que ele vai articular se ele não conhecer a criança? Então, exige que o professor conheça quem é essa criança, né? Quem é do ponto de vista epistemológico, psíquico, sociológico. Ele precisa olhar para essa criança para construir essas práticas, agrupá-las e articulá-las, né? E não só o que ele deseja que a criança venha a saber, mas o que a criança já traz de informação. E não fica parado nisso, né? O professor olha esse conhecimento, observa, constrói uma prática que articula para fazer com que essa criança amplie suas experiências, seus conhecimentos. Então, é preciso ler, né, as diretrizes, não com um olhar burocrático, mas buscando essas concepções. Então, eu acho que aí tem uma concepção excelente de ação pedagógica, de currículo, de criança. Segundo ponto, que está muito bem também marcado nos documentos, a questão do cuidar e educar como ações indissociáveis. Muita gente vai falar, ai meu Deus, de novo a repetir, já sei disso, mas repetir até ficar diferente, né, como diz o Manuel de Barros. Mas é repetir para a gente, como as crianças fazem, para reelaborar, né, para recriar. Então, cuidar e educar como ações indissociáveis, porque nós precisávamos romper com essa ideia que vem da história desse atendimento. Né? Ou seja, de 0 a 2 anos, de 0 a 3, um atendimento muito pautado na ideia do cuidado, de 4 e 5, dependendo se a criança é de uma família mais abastada ou mais empobrecida, né? Que prática é essa, mas mais voltada para o pedagógico. Então, romper com essa dicotomia que era dada nesse atendimento significava dizer, quem cuida, educa. Né? E a gente educa cuidando. Então, são ações indissociáveis. Dizer a essa professora, trocar uma fralda de uma criança é uma ação absolutamente pedagógica que exige muito preparo, porque você não é tia, porque você não é mãe, você é uma agente educadora, né? Um agente de cultura. Como é que a gente faz isso do ponto de vista de uma instituição como a escola? Terceiro ponto que eu quero destacar, os princípios básicos que estão nas diretrizes, não só da educação infantil, mas da educação básica, etc. Lembrando os princípios éticos, os princípios políticos e os princípios estéticos. Então, pensar que um bebê, nós precisamos pensar na nossa ação sempre mediada, sempre embasada no princípio ético, né? Ou seja, aquele que valoriza a autonomia,
valoriza a construção desse sujeito como um ser responsável, né? E, ao mesmo tempo, solidário, respeitoso em relação ao outro. Então, pensar isso desde o bebê, né, até a criança maior do ensino fundamental. O princípio político também, imagina, pensar que esse bebê já é um sujeito político, inserido no mundo, né, com direitos e deveres, né, de cidadãos. Então, como é que a gente constrói esse exercício da cidadania? E os princípios estéticos, quer dizer, da valorização da sensibilidade, da criatividade, da multiplicidade, né, de fatores culturais, de fazer isso chegar nas crianças. Um quarto ponto, né, um quarto princípio também que está regendo nossas ações pedagógicas, nossa forma de pensar a educação e, em específico, a alfabetização, leitura e escrita. A questão da brincadeira e das interações como eixos da proposta pedagógica, né? Isso é seríssimo, importantíssimo para nós, educadores da infância, entender que a brincadeira não é o ato de brincar. Então, há uma confusão aí, né? Não é colocar as crianças, dar a elas jogos, mas compreender que a brincadeira é aquilo que faz parte, é essencial para esse sujeito que tem uma relação com o mundo e que compreende o mundo a partir da brincadeira, né? Eu costumo muito chamar a atenção, está no singular nas diretrizes, a brincadeira como eixo da proposta pedagógica, né? Porque é o ato de brincar, isso é que faz parte das culturas infantis. Então, a criança brinca para entender o mundo, a criança brinca para construir conhecimentos, para interagir com o mundo, né, e para transformá-lo também. E as interações que estão no plural, quer dizer, porque são múltiplas. E aí vocês já leram Vygotsky, sabe como a gente se torna um ser uno, né, e único na relação com o outro, quer dizer, se eu não sou o outro, quem sou eu? E são essas interações entre as crianças da mesma idade, com crianças de outra turma, com crianças maiores, com professoras, com outros profissionais, com as famílias, com os autores de livros infantis que, mesmo não estando presentes, trazem, né, essa interação com os personagens de histórias, enfim, interações múltiplas que precisam ser tomadas em consideração para se pensar a prática pedagógica. E a última coisa, né, que eu chamaria atenção, desenvolvimento integral da criança, ou seja, não é parcelado. Primeiro uma linguagem, primeiro o corpo separado da cabeça, né? Então, essa ideia de que as crianças apreendem o mundo numa totalidade, numa forma única e integral, um desenvolvimento integral nas diferentes linguagens, nas dimensões expressivo-motoras, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural. Isso também está nas diretrizes. Então, eu estou fazendo esse levantamento, já sei que vocês sabem, dizer, gente, olha quanta coisa nós construímos para dizer, é possível educar nossas crianças e cuidar delas indissociavelmente, respeitando as infâncias, respeitando essas crianças e garantindo o direito de aprender, né, o direito de ampliar as suas próprias experiências. Dentro dessas aprendizagens, dessa ampliação de experiências, estão as experiências ligadas à linguagem verbal, que é o que nós vamos mais discutir por causa da PNA. Então, diante de tudo isso que eu coloquei, o que significa? Que a linguagem verbal, aí oral e escrita, não pode ser concebida como algo dissociável, né, dos outros conhecimentos, das outras áreas, das outras linguagens. Então, pensar que ela se desenvolve integralmente, né? Se eu penso isso, e com tudo que eu falei, nós não podemos pensar num trabalho com a linguagem verbal, oral e escrita, como um conteúdo abstrato. Nós precisamos pensar como práticas sociais, que é uma outra expressão que a gente usa muito sem aprofundar, e eu queria chamar a atenção. As práticas sociais de leitura e de escrita na educação infantil e nos anos iniciais, ela precisa ser vista do ponto de vista da infância, né? Ou seja, como as crianças usam, para que usam, como elas pensam a leitura e a escrita, como a leitura e a escrita ajuda a esses grupos a se constituírem como grupos, né? Então, isso é um detalhe muito importante, porque durante muito tempo a gente achou que levar a leitura e a escrita para a sala com as crianças, como ela está no mundo. Só que nós levamos como ela está no mundo adulto,
né? Não sei se você se lembra no início da psicogênese que a gente falava, vamos estudar bulas de remédio, mas as crianças não leem bula de remédio. Então, como práticas sociais que dialogam com a infância, que a infância dialoga com elas. O que eu quero dizer? E a brincadeira como eixo da prática pedagógica significa que elas estão brincando de vendinha, estão brincando de supermercado, como que eu entro ampliando essas experiências, dizendo, olha, mas vocês vão fazer uma lista de supermercados, vocês vão fazer compras, vocês vão fazer, né, como é que vocês vão organizar aqui os produtos nesses supermercados seus? Então, eu vou ajudando as crianças, instrumentalizando as crianças na brincadeira, chamando atenção para como é oportuno o uso da leitura e da escrita nesse contexto, né? Bom, nós teríamos muito para falar dessa questão, né? Como que a língua escrita tem que entrar como uma prática social que dialoga, que apoia as práticas infantis, as culturas infantis, mas eu acho que, se tiver alguma pergunta, a gente vai discutindo depois. Então, a educação infantil, nós temos feito uma síntese, que eu, particularmente, ela tem me deixado menos ansiosa e mais satisfeita, Rita, porque sempre tem a pergunta, então, é ou não é para alfabetizar, né, na educação infantil? A gente tem trabalhado muito com a ideia de que a educação infantil tem um papel importantíssimo no processo de apropriação da linguagem escrita. E com isso, explicando isso, eu já termino essa primeira parte para entrar na Política Nacional de Alfabetização. Então, como que a gente construiu, né, essa assertiva, vamos dizer assim? A educação infantil tem um papel importante na apropriação da linguagem escrita, né, no processo de apropriação. Primeiro, entendendo que é um processo, ou seja, não é algo pontual, não é um momento em que se alfabetiza, né, mas é um processo que inicia, na nossa perspectiva, desde a hora que essa criança chega ao mundo, porque é ali que ela começa a ser um ser de linguagem, que ela vai se apropriando, né, de uma linguagem. Como Bakhtin diz, essa criança já nasce imersa numa corrente da língua, né, nesse movimento que a gente vai dando nome, vai atribuindo valores por meio da linguagem. Então, se nós estamos dizendo de um processo, né, ele começou lá atrás, quando essa criança chegou, porque é um processo, não é algo pontual. É um processo de apropriação. O que isso quer dizer? Que é tornar próprio, ou seja, não é apenas conhecer, saber que existe, mas é saber usar e saber as diversas maneiras de usar, e a partir desse uso ir se transformando, né? Então, apropriar, tornar próprio. Tornar próprio o quê? Uma linguagem. Isso faz toda a diferença. Então, na nossa concepção, a criança não está se apropriando da língua apenas, ou não está se apropriando de um código, que é algo, na nossa concepção, um equívoco, de pensar que a língua escrita é um código. Ela está se apropriando de uma linguagem, e a linguagem não é meramente uma forma do ser humano se comunicar, mas ela é aquilo que nos constitui como seres humanos, e como cada um de nós seres humanos. Quer dizer, né, quando eu aprendo uma língua e um jeito de falar essa língua, sou eu e não a Rita, né? A Rita que nasceu provavelmente lá em Salvador, nem sei se Salvador, mas está lá, né, na Bahia, eu estou aqui em Minas, quer dizer, o jeito de eu falar, o jeito da Rita falar, né, as palavras que a gente aprende, o jeito de usar essas palavras, isso nos constitui, não é meramente um registro, não é meramente um instrumento de comunicação, mas é algo que nos transforma, então, e que nos constitui. Então, processo de apropriação da linguagem, de qualquer linguagem, não, nós estamos falando de uma linguagem adjetivada, né, ou seja, uma linguagem escrita, que tem a ver com a apropriação das outras linguagens, como eu disse, né, uma formação integral dessa criança. Então, a criança, quando ela chega a aprender a linguagem escrita, que é muito mais do que o sistema de representação apenas, ela também se vê, né, como um sujeito transformado, ou seja, a Isabel Solé tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz, a língua escrita, a linguagem escrita, ela não é algo que se acopla, né, à nossa mente, ela transforma a nossa mente. Quando nós passamos a escrever, a ler, nós já somos outras pessoas transformadas por esse instrumento psicológico. Então, é uma linguagem. Bom, eu acho que isso aí eu estou chovendo no molhado, mas eu precisava dizer, olha quantas coisas embasam essa nossa concepção
né, de alfabetização, de apropriação de linguagens, né, e que a gente foi formulando, e que elas estão escritas, consagradas, vamos dizer assim, marcadas nesses textos normativos e legais. Quando a gente lê as diretrizes, a gente encontra essa concepção. Quando a gente lê a Base Nacional Comum Curricular, a gente encontra isso que eu tentei apresentar aqui em relação à concepção de criança, de infâncias, de linguagem, né, de educação da criança pequena, etc. Bom, aí a pergunta é, qual a ruptura que se faz com a Política Nacional de Alfabetização? Então, eu vou entrar na Política Nacional de Alfabetização. Bom, o que está nas portarias, nos decretos, né, nos documentos que a gente teve acesso, é que aprender a ler e escrever não significa, ou não se trata de apropriação de uma linguagem, mas da aquisição de uma técnica, de um código. Então, não sou eu que estou traduzindo isso está escrito, né? Se aprende um código, se aprende uma técnica. E isso é dito também com todas as letras, que ler não é compreender. Então, essa é uma perspectiva desta corrente teórica que formulou a Política Nacional de Alfabetização. Inclusive, no material Conta para mim, tem aprender a ler para depois ler para aprender. Né? Isso está redigido dessa forma. Né? Não estou traduzindo novamente, isso é textual. Algo que a gente já discute há uns 30 ou 40 anos, dizendo, gente, a gente lê para aprender desde sempre. Né? Desde quando a gente está lendo uma história para criança. Mas, enfim, lá textualmente. Então, para a Política Nacional de Alfabetização, primeiro se aprende a ler, que é impossível ler nesse momento se compreender. Então, compreender não tem nada a ver com a leitura, com a aprendizagem da leitura. Isso também é teórico, né? É escrito. Estou transcrevendo aqui, estou dizendo o que está escrito lá na PNA. Então, eles vão dizer... Mônica, então ele já demarca bem aí a concepção de leitura também, não é? O que é ler na PNA e o que é ler diante de tudo que você já falou e do que a gente vem estudando, né? Exatamente. Aí uma ruptura enorme, não é? Para tudo que a gente estudou, falou, escreveu, né? Então, assim, você precisa que o professor compreenda. Ó, para a PNA, você primeiro aprende a ler, para depois você ler para aprender. Né? E compreender é importante? Eles não estão dizendo que não é, só que só é possível depois que esse sujeito aprender a técnica da escrita, que é algo também que a gente vem tentando outra formulação há anos, né? Que não é uma novidade, nós vamos lembrar que isso era assim na década de 70, ou seja, é requentar uma marmita que a gente já vinha tentando um pouco trabalhar na contramão disso, né? Então, nessa concepção, para chegar a compreender, o aprendiz precisa antes adquirir o código. E aí não é uma linguagem, é um código, né? Não tem nada a ver com essa questão da representação do mundo, isso é outra história. O que é a aprendizagem de um código. Né? O aprendiz precisa ser capaz de compreender depois de ter adquirido destreza, agilidade, rapidez. Então, diante disso, né, para aprender esse código, é preciso uma técnica. Porque se não é uma linguagem, um código, né, é uma questão técnica de eu ensinar. Qual é a melhor técnica? É a discussão. Então, aquela pergunta que a Rita faz lá no final, eu vou trabalhar um pouquinho ela também, mas assim, a questão é o método? Sim. Para essa forma de pensar, sim. Porque se eu limpo tudo, não tem nada a ver com compreensão, tem a ver com um código, eu tenho uma técnica para ensinar. E essa melhor técnica é o que eles chamam de instrução fônica. Né? Então, eu estou tentando mostrar para vocês como que são coisas muito distintas. Né? São concepções muito distintas. E que não tem problema nenhum a gente ter concepções distintas, basear em teorias distintas. O problema é que isso não condiz com o que está nos documentos que foram aprovados democraticamente. Aí sim é um problema. Né? Então, a ruptura com isso precisa ser feita num processo, se for romper, democrático. Precisa da gente discutir, precisa da gente reelaborar, e não por decretos. Né? Dizer, agora a PNA é dessa forma. Bom, então, a instrução fônica, né, é essa ideia
de um conhecimento simplificado da fonética que deve ser usado para ensinar a ler e escrever. Qual é o papel da educação infantil nessa perspectiva? É muito simplificado, fácil de entender nessa lógica, que é aprender o conhecimento alfabético, que significa conhecimento dos nomes, formas, sons das letras, e após, simultaneamente, assegurar o conhecimento alfabético, assegurar a consciência fonética, né? Então, que a criança compreenda que a cadeia sonora, que a palavra, né, é uma cadeia sonora, segmentável, que tem unidades menores. Então, isso é o papel da educação infantil, né? Já que a grande meta é que elas se alfabetizem já com 7 anos no ensino fundamental, para que depois elas possam, evidentemente, começar a ler para conhecer, para aprender. Então, a meta é assegurar essa técnica. Bom, vocês veem que eu falei muito sobre a nossa parte. Por quê? Porque ela é mais complexa. O professor tem que saber disso. É mais difícil entender essa concepção da linguagem das crianças, da interação das crianças com conhecimento, e é muito mais fácil essa técnica. Gente, esquece isso tudo, ler e escrever é um código, né? Bom, e aí se é um código, tem uma técnica. O professor só precisa conhecer essa técnica e aplicar, porque os especialistas já elaboraram essa técnica, né? Já elaboraram a melhor forma de garantir que as crianças adquiram essa técnica. Bom, aí eu vou falar das diferenças e continuidades. Então, eu vou chamar a atenção. Uma coisa é a gente pensar que as crianças estão se apropriando de uma linguagem, e outra coisa é a gente dizer que elas têm que aprender um código. Aí nós temos um problema que eu quero ressaltar, é que nós levamos anos para dizer a complexidade que é de se apropriar de uma linguagem. Ela não é só aprender um sistema de representação, que por si só já é complexo, né? Não é um código. Essa ideia de que é um código ou é um sistema de representação, Emília Ferreira trabalha muito bem, né? Porque vocês ouviram o trem aqui, mineiro passando, minha casa tem um trem que apita nesse horário. O código, veja bem, um código é quando eu tenho uma relação bionívoca, né, entre representações. Então, vocês devem fazer também, como nós fazemos aqui, cartas enigmáticas, né, que é aquela brincadeira de você colocar, por exemplo, uma estrelinha significa a letra A, uma lua significa a letra N, e uma estrelinha a letra A. Então, se eu ponho estrelinha, lua, estrelinha, eu escrevi a palavra ama, né? A para estrelinha, lua é M, outra vez eu repeti estrelinha. Eu estou fazendo uma relação bionívoca. Por quê? Porque eu já tenho um pré-conhecimento de um sistema complexo de representação que é a escrita. Isso é um código. O código Morse, o código que eu invento com a carta enigmática, mas a escrita não é um código. A escrita é um sistema complexo de representação que exige uma reconstrução do sujeito que está aprendendo. Então, entender a aprendizagem da escrita como um código é reduzir e é mais do que tratar simplificado, é tratar de forma equivocada, porque ela não é um código, né? Então, a criança, por isso que a gente diz, a criança reconstrói esse sistema, ela não tem nada que antecede esse conhecimento, ela não faz uma relação bionívoca, ela precisa construir, né, essas relações entre fonema, grafema, ela passa por um processo de elaboração extenuante para ela, exigente e complexo, né? Então, por exemplo, é o que a gente está dizendo há anos com a psicogênese, quer dizer, por mais que eu tenha aprendido pelo método silábico, e eu aprendi o ba, be, bi, bo, bu, né, e misturado com o método global, etc., e a minha professora repetia isso para eu decorar, eu tenho uma história pessoal muito engraçada, que eu aprendi a ler aos 7 anos, minha mãe me pediu para ler para o meu avô, pegou um jornal, tinha uma propaganda da cerveja Caracu, né? Então ela pediu, lê aqui, olha papai, como é que Mônica já está lendo, lê para o seu avô. E eu fui ler o nome da cerveja, né, nunca tinha lido ela, e fiz o K, né, que é dando K, C-A-K, Cará, sabe o K, né, Carrá, demorei, e quando chegou no cu, eu falei, Cará, olhei para a mamãe e falei, cu, a dona Eunice não ensinou, não.
né? Então, vocês veem que o que essa história engraçada, né, da minha alfabetização conta? É que ainda que a minha professora não soubesse, eu construía a sílaba CU, né? Porque essa é uma construção, quer dizer, eu não decorei essa sílaba, eu fui construindo essas relações, né? Porque eu aprendia, e as pessoas da minha idade aprendiam que era K-O-C-Si, para não falar o cu, né? Porque não podia nem na escola, essa sílaba era proibida. Então, para ler caracu, eu tive que construir essa sílaba. Agora, Mônica, a tua fala também revela o poder da professora sobre você. Você não tinha autorização, né? Ela não te ensinou, então você não tinha o direito de saber, porque ela não tinha te ensinado, embora você soubesse, né? Então você justifica. Exatamente. Eu ainda não posso, ela não me autorizou. Isso eu nem posso falar, porque a dona Eunice não me ensinou, né? Como é que eu construí sem ela me ter? Exatamente, eu não tinha pensado nisso ainda. Mas, enfim, então, vocês veem que não é um código, então nós já temos aqui uma ruptura com esse modelo, com essa forma de explicar, e é mais do que um sistema, a gente está dizendo apropriação de uma linguagem. Eu acho que eu nem preciso mais falar disso, né, porque no início da minha fala, acho que eu falei bastante sobre o que significa apropriar-se de uma linguagem, mas essa é uma distinção que a professora precisa compreender, né, e que é um processo, como eu disse, um processo de apropriação. Mas só para marcar um pouquinho, dizer, olha, a criança chega ao mundo lutando para compreender e fazer uso e tornar-se um usuário dessa linguagem, né? Eu gosto muito um texto de Solange Jobim na nossa coleção Leitura Escrita na Educação Infantil, porque durante anos a gente disse, o infante, essa palavra etimologicamente, vem de infans, aquele que não fala. A gente repetiu isso em muitos textos, né? E a Solange Jobim diz, não, a criança, o bebê, ela é um ser que luta por falar. Então, o infans é aquele que está tentando entrar e se apropriar dessa linguagem oral. E ele vai fazer isso ao longo da sua trajetória até a apropriação da linguagem escrita, né? Então, apropriar-se de uma linguagem começa com essa capacidade nossa gestual, né? Quer dizer, o bebê, quando ele aprende gestos, né, que ele vai significando, ele vai podendo, ele vai entendendo que ele não precisa do momento imediato. Isso que nos separa dos animais irracionais, né? Quer dizer, eu posso usar signos no lugar disso, eu posso usar gestos, eu posso usar desenhos, eu posso usar, enfim, né, signos mais variados para poder me comunicar. E isso a criança vai por meio do gesto, por meio da brincadeira de faz de conta, por meio das palavras. Então, compreender esse processo, né, de uso dos signos para representar a realidade, para representar sentimentos, é um processo de construção de uma linguagem, né? A gente tem dito muito também nas formações que seria tão bonito as professoras entenderem que esse processo, essa gênese, porque isso seria mais respeitoso em relação às crianças, né, do que você colocar lá no fim. Se você fala, tem que aprender a ler aos 7 anos, que é isso que a Política Nacional de Alfabetização está fazendo, você começa daí para baixo. Você tem que aprender a ler aos 7, então tem que aprender a técnica da leitura aos 6, tem que aprender, já que é um código, né? E você vem nessa seta invertida. Nós temos dito, é do neném para o Enem, né? Então, o neném tem muito a ensinar nessa trajetória curricular de pensar na gênese, pensar como a gente vai construindo, como o professor vai poder interferir nessa construção de uma forma generosa, respeitosa, né, num processo de construção. Bom, queria também dizer de outra diferença nossa, né, se a linguagem é isso que nos transforma a nossa mente, ela não é algo neutro, que é outro princípio que está na Política Nacional de Alfabetização, como se a alfabetização não dependesse de nada, né? Se a gente está dizendo, como eu disse antes, esse sujeito bebê, nós já consideramos ele um leitor, olha como que isso rompe com a Política Nacional de Alfabetização, um bebê para nós já é um leitor, já é um autor de texto, lembrando Paulo Freire, né, a leitura do mundo precede a leitura das palavras, a gente acredita muito nisso, esse bebê começa a ler o mundo para depois ler as palavras, né? Essa leitura não é algo despolitizado nesse sentido, né? Apropriar-se dessa linguagem, ela vem carregada
de aspectos desse contexto social, desse contexto histórico. Então, nós temos que completar a frase, como Paulo Freire nos ensinou, né? A leitura do mundo precede a leitura das palavras, daí que a posterior leitura desta, ou seja, daí que depois que eu aprendo a ler a palavra, não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Né? A gente esquece essa complementação que o Paulo Freire faz, que na verdade significa, só tem sentido eu aprender a ler a palavra se for para ler o mundo, né? E vice-versa. Então, eu começo aprendendo a ler o mundo, chego na leitura das palavras para voltar à leitura do mundo. É um movimento espiralado. Né? Na concepção da PNA, são coisas cindidas. Eu aprendo o código, depois eu vou aprender a ler, e como se a alfabetização fosse algo neutro, né? Algo que não me transforma, que não me modifica. Se ela me modifica, eu sou modificada pela forma como eu aprendo a ler, o que eu passo a ler, que uso eu faço das coisas que eu aprendi a ler, escrever, etc. Né? Até aí, Rita, você acha que está, como diria o Círio Pocente, suficientemente confuso? Estou falando Não, muito, posso continuar? eu creio que está ótimo. Principalmente porque esse esclarecimento, esse dizer de o que é que a gente, quais são as bases que a gente precisa atentar quando lê esse documento, é muito importante. Inclusive, Mônica, eu acho que o texto, né, o caderno da PNA, está muito claro. Como você disse mais de uma vez, a gente não precisa interpretar nada, está dito com muita clareza as coisas todas. Agora, às vezes eu penso que ele põe questões que confundem. Por exemplo, ele traz a questão da consciência fonológica e tal, e cita Arthur Gomes de Moraes. E o próprio Arthur Gomes de Moraes, ele é um dos ferrinhos críticos da PNA, inclusive faz críticas justamente nos trechos, no assunto que ele é citado, né? Então, penso que ele confunde, ele intencionalmente parece que ele para se firmar, ele traz questões que a gente concorda muito, traz para referendar o que ele está dizendo, né? Então, eu penso que é disso que você falou até agora, de ficar claro de onde a gente está falando, né? Quais são as referências que se tem, é fundamental para se entender, inclusive, se há ruptura, que há, mas é para quem está assistindo, né? Se há e quais são essas rupturas que tanto incomodam os acadêmicos, né? Os estudiosos como você. Ótimo. A Edith está até colocando ali sobre o termo literacia, acho que mais de uma pessoa perguntou, né? E eu acho que essa fala sua é ótima, Rita, porque há muitas contradições na PNA. A gente vai precisar fazer um trabalho bem sistemático de produção de conhecimento a partir desses textos que vêm sendo produzidos pelo Ministério da Educação. E esse é um que você levantou. O outro é essa ideia de literacia, que é uma outra ruptura. A gente trabalhou muito tempo com a expressão letramento, né? Que a gente pode ter críticas, mas é uma construção muito nossa, do Brasil, nossa, que eu falo dos pesquisadores brasileiros, né? E, de repente, por um decreto, você chega com o termo literacia, mas não é só uma questão de joguem tudo fora e vamos começar, agora sim nós chegamos com a grande verdade. Tem isso também, tem essa marca de que não é com essas pessoas que eu dialogo. Eu vou falar um pouquinho disso agora no segundo tempo da fala, que é sobre as evidências, né? Mas existe uma diferença. A literacia, o conceito de literacia que é veiculado pela PNA, ele é muito mais técnico, ele abre mão disso que para nós é essencial, que é a compreensão da leitura e da escrita como práticas sociais, né? Então, a ideia que a gente, diria, que confronta, sobretudo, o conceito de literacia, é porque ele é entendido como uma técnica, né? Assim, saber ler tecnicamente. Então, você desconsidera a ideia de como a leitura e a escrita nos transforma, como ela não é neutra, né? Então, eu diria que essa é a principal, quer dizer, os autores que nos ajudaram a construir essas fundamentações, como Magda Soares, né, e que ontem fez uma live maravilhosa para responder essa questão, que eu convido todo mundo a assistir, né, se a grande questão é o método, que está lá na terceira pergunta, né. Eu acho que a minha indicação é assistam a live da Magda de ontem, no CEAL Debate,
mas, como você citou, Arthur e outros pesquisadores, né, e o Brian Street, que fez um trabalho tão bacana de dizer, gente, o letramento não é algo neutro, né, e traz essa contribuição, a alfabetização não é algo neutro, a literacia, né, esse conceito de literacia é como se limpasse toda essa questão, não, é só, né, como é a técnica de se apropriar do código, né, da leitura escrita entendida como um código. Eu vou rapidamente mostrar para vocês que isso talvez possa ajudar. Mônica, deixa eu fazer, antes de tu projetar, deixa eu te fazer... Nessa perspectiva de como a PNA traz pontos para confundir, inclusive nessa ideia de que é ciência, né? A alfabetização tem alguns trechos que ela diz também, se precisar interpretar. Gostei muito dessa frase sua, a gente está lá muito claro, é que a gente sempre foi por um empirismo, e que é justamente por causa desse empirismo e por causa de tudo que você disse que a gente construiu até agora, que os meninos não, que as pessoas não estão alfabetizadas. E aí, a gente que trabalha com formação de professores, a Avante tem 20 anos nesse caminho, a gente sabe, aqui no Nordeste, eu te garanto, porque é onde a Avante tem uma atuação maior, e no Nordeste como um todo a gente tem uma experiência, que o que a gente vê é muita prática, sim, ainda com o método fônico. A gente tem isso muito forte. Então, é uma mentira dizer que porque não se usa método fônico que as crianças não aprendem. Porque a experiência, a nossa vivência mostra que é o contrário. Existe um número muito grande de professores que ainda fazem uso desse método, tal qual a PNA defende. A gente vê muito isso, né? Exatamente, Rita. Eu vou falar um pouquinho, pegando carona nisso que você falou. Deixa eu só apresentar essa trajetória e eu passo para essa discussão, que eu acho que isso aqui pode ajudar. Isso aqui é vou aumentar, primeiro eu vou explicar para vocês. Isso é uma atividade de muitos e muitos anos atrás, uma criança de 4 para 5 anos, que tinha um trabalho numa instituição nossa, da Universidade Federal, na época era o Centro de Desenvolvimento da Criança. A professora tinha um trabalho muito interessante com leitura e escrita, e este trabalho em específico, ele levou muitos dias, muitas semanas para ser feito. O que aconteceu? Estava circulando muito nos jornais, naquela época não tinha internet nem nada, mas era um tema dos jornais falados e escritos, que um pescador havia sido engolido por uma cobra sucuri na Amazônia. E as crianças ficaram muito impressionadas, porque imagina o impacto disso, que é uma notícia, não é uma história, né? Alguém foi engolido por uma cobra, isso tem tudo a ver com os contos de fada, enfim. A professora se apropriou dessa reportagem, que uma criança levou, e durante muitos dias ela leu para as crianças, ela discutiu, ela falou da diferença do texto jornalístico para o texto de contos de fada, enfim, ela trabalhou, as crianças não sabiam ler e escrever convencionalmente, mas ela trabalhava muito a escrita das crianças, dava liberdade para elas escrever, e tinha um trabalho muito incrível com leitura e escrita. Então, para vocês entenderem, isso já era o fechamento dessa pesquisa, desse estudo, e ela deu o seguinte para casa, para as crianças: vocês vão chegar em casa, vão pedir alguém que sabe ler e escrever, adulto, que sabe ler e escrever, sabe as regras, e vão ditar para eles o que ficou dessa reportagem que a gente conversou, discutiu, etc. E elas vão escrever exatamente como vocês ditarem, fala com a mamãe, papai, ou quem for, para não mudar em nada. Muito bem, então esse para casa foi feito dessa forma. Essa criança ditava o texto e pedia para o adulto reler. Olha aí como que ficou. Não, muda essa palavra. Não, põe aquela. Então, é uma criança com quase 5 anos, né? Então, ficou desse jeito o texto. A cobra que engoliu o dentista. Um dia, 4 pescadores acamparam e foram pescar. Quando resolveram voltar ao acampamento, reuniram 3. De manhã, resolveram procurar o amigo pela beira do rio Araguaia e acharam a primeira pista, pedaços de roupa do dentista. Pensaram que era sequestro ou um assalto e que ele ainda estava vivo. Viram também o mato amassado.
O mais inteligente pescador pensou que era uma cobra, e a das mais perigosas do Brasil, portanto, uma sucuri. Pensou que a cobra sucuri tinha mais de 10 metros e meio, resolveram voltar ao acampamento. Quando amanheceu, foram procurar o amigo. Logo depois que já tinham procurado muito, acharam uma cobra de mais de 15 metros e meio. Um pedaço da barriga da cobra estava muito grande. Pensaram que era o corpo do dentista. Usando um revólver e pedaços de pau, atiraram na cabeça da cobra, carregaram até o caminhão, levando-a até a cidade, colocando-a no veterinário que abriu a barriga da cobra achando o dentista. E essa não foi uma história feliz. Acabou. O que esse texto conta para nós? Primeiro, teve um trabalho excelente dessa professora, de gêneros discursivos, como é que você faz um registro, né, que não é uma história. Essa criança ela entendeu que a língua escrita é muito diferente da língua oral, coloquial, cotidiana, né, que para escrever isso, um cuidado enorme com a língua, com o que põe antes, o que põe depois, e foi um trabalho extenuante, demorou muito tempo. Então, essa criança, aos 6 anos, mudou de escola. E ela passou a frequentar uma escola que começou a trabalhar entendendo que o que ela tinha que ensinar para a criança era um código e que isso era uma técnica. Então, ela desconsiderou, ela não sabia, né, dessa produção dessa criança e quais eram os exercícios que ela mandava fazer. É a mesma criança. Então, Mimi, Mimi é da mamãe, mamãe ama Mimi, Mimi, mamãe ama Mimi, Mia, Mia. E o exercício era, complete a história. Mimi, Mimi é da... Tinha que escrever mamãe. Mamãe ama Mimi. Mimi, então aqui você tem um trabalho, né, dos sons, etc. Mamãe que ela estava trabalhando, né, a cópia de ir lá e localizar a informação e colocar lá, etc. Um outro trabalho. Minha turminha querida, estou encantada com a doçura de cada um de vocês. Beijos. 1. Leia. Beto é um bebê, Biba é a babá do Beto, Bué, 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 Biba dá leite ao bebê, Beto bebe o leite, Biba é uma babá muito boa. Responda no caderno. Quem é Beto? Beto é um bebê. Quem é Biba? Biba é a babá do Beto. O que Beto bebe? Beto bebe leite. Ilustra a história, tem uma ilustração, aí as palavras boné, bola, banana, luva. Agora uma produção de texto. Observe a gravura, escreva uma história seguindo o roteiro abaixo. Nome do burro, dono do burro, como é o burro, onde o burro mora, o que o burro faz, o que o burro come. Túlio é um burro, Rui é o dono do burro, Túlio é muito simpático, ele mora no sítio do Rui e carrega muitas uvas, o burro come capim. O que eu estou querendo mostrar com essa breve história dessa criança, né? Era uma criança que tinha um conhecimento grande em relação à leitura, à cultura escrita, né? A forma da cultura escrita estar no mundo. Ela tinha já um trabalho grande com a língua, e quando ela sofre essa interrupção de dizer, não, agora esqueça tudo que passou, porque você precisa aprender a ler para depois ler para aprender, que é o princípio sobre o qual a Política Nacional de Alfabetização está se sustentando. Desculpa, gente. Então, esse exemplo dessa criança, que é de 1991, é um pouco esse retrocesso que a gente pode estar vivendo, né? Então, uma descontinuidade, né? Algo completamente contraditório ao que a gente discutiu sobre o que é o currículo, levar em conta o que as crianças sabem, ampliar experiências, né? Desconsiderar a linguagem como a língua como uma condição de interação, né, como uma prática social, enfim. Eu trouxe isso um pouco para ilustrar, dizer, não é nada novo que está se propondo. E na minha avaliação é um equívoco muito grande, né, pensar que primeiro a gente lê para aprender, para depois a gente aprender a ler. Então a gente vem desconstruindo isso há anos. Desculpa, gente, vou parar só um pouquinho aqui. Pronto. Bom, eu vou entrar nessa provocação da Rita, que eu acho ótima, que é das evidências. Então, nós fizemos... eu quero dizer que a Política Nacional de Alfabetização, ela considera certas evidências. Ela elege o que ela chama, né, de evidência dentro de um campo do pensamento científico
são as ciências cognitivas. E ela não dá conta também de toda a ciência cognitiva. Então, ela elege algumas evidências que ela imagina que são importantes para essa concepção que ela tem de alfabetização, de leitura e escrita, né? E, além do mais, ela desconsidera a pluralidade de áreas que investigam a leitura, a escrita, a alfabetização. Eu quero contar para vocês um episódio também, que eu acho que ele é ilustrativo para vocês entenderem o que acontece com essa narrativa que diz, agora chegamos, vamos parar com essa baboseira ideológica de linguagem, concepção de infância, nada disso, isso acarreta um fracasso enorme, nós agora viemos com a ciência. Eu, Isabel Frade, que é também do CEALI, na época presidente, na época 2019, presidente da Associação Brasileira de Alfabetização, a BALF reuniu, ia acontecer a primeira CONAB, que era a Conferência Nacional de Alfabetização Baseada em Evidências, e falou, bom, a gente queria que vocês fossem, porque a gente quer que vocês tragam para nós informações, participem, a gente quer conhecer, já tinha saído, estava para sair a portaria, o decreto da PNA. Isso aconteceu dia 22 de outubro de 2019. Então, eu vou contar para vocês assim, vocês vão ver pela programação do evento, ou seja, a temática do evento, os palestrantes e a temática, os palestrantes e o público, vocês vão entender como que é reducionista essa concepção. Então, a temática, e aí eu convido vocês a irem na portaria 1460, de 15 de agosto de 2019, que está lá a portaria que concebe essa Conferência Nacional de Alfabetização Baseada em Evidências. Está no Google, só colocar lá. Quais são os temas? Eu não vou ler todos, mas presta atenção em alguns. Então, o tema central da CONAB será dividido nos seguintes eixos temáticos. Olha os eixos temáticos. Ciências cognitivas e pesquisas translacionais em alfabetização. Aprendizagem e desenvolvimento da leitura e da escrita. Bases neurobiológicas da aprendizagem da leitura e da escrita. Autorregulação comportamental, cognitiva, emocional e motivacional no processo de alfabetização. Dificuldades e distúrbios da leitura e da escrita. Vocês estão vendo pelas temáticas qual é a ênfase, né? Bom, mas você pode falar, tudo bem, escolheram né? Bom, isso é chamado de alfabetização baseada em evidências. Não é que é chamado também, é exclusivamente. Vão ver os palestrantes, também não vou falar de todos, mas olha o perfil deles. O Renan Sargiani, que na época era presidente científico, foi o presidente científico da CONAB, que imediatamente após ele foi exonerado, mas era Psicologia da Aprendizagem. Maria Regina Maluf, Psicologia da Educação do Desenvolvimento. Eliseu Coutinho, que é da Mackenzie, Psicologia Experimental. Clara Brandão, da Unifesp, é fonoaudióloga. Cláudia Cardoso Martins, até lá da UFMG, coordena o Laboratório de Psicologia do Desenvolvimento Cognitivo e da Linguagem. Silvia Barreira, da USP de Ribeirão Preto, Psicologia Cognitiva. Tatiana Poio, da UFSJ, Psicologia Cognitiva. Ana Luísa Navas, das Ciências Médicas, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Ig Ibert Bittencourt, da UFAL, e aí tem alguns outros colegas da UFAL que são da área de Ciências da Computação. Seiges Otani, da USP, Computação e Tecnologia. Bom, Augusto Buschwetz, da PUC, Escola de Ciência da Saúde, Psicologia e Medicina, pesquisador do Instituto do Cérebro. Então, vocês estão vendo pelos temas, pelos palestrantes, eu não esgotei, mas o perfil é sempre esse, e o público. Quem era o público dessa CONAB? Nenhuma, não é que eram poucas, era nenhuma professora alfabetizadora, nenhuma, não fazia parte do público. Nenhuma pesquisadora da área da educação, das faculdades de educação. Estávamos lá, eu e Isabel, como penetras, e mais 3 professoras de uma escola, de uma universidade estadual do sul do Brasil, porque foram também, insistiram para conseguir chegar. Quem era o público? Fonoaudiólogos, área das ciências biológicas, áreas das ciências
naturais, das ciências naturais, das ciências da computação, editores de livros, né? Então, por que eu estou trazendo isso, gente? Porque a Conab lança a Política Nacional de Alfabetização, né, lá em outubro, como eu disse para vocês, e são esses atores que escreveram, que estão discutindo, que estão propondo. O que eu acho mais grave nisso que eu estou dizendo a vocês é que, e a Rita colocou um pouco nessa perspectiva, que não conta em nada a discussão com quem está na sala com as crianças. Então, não é essa a perspectiva. Elas não são sequer convidadas, né? Não falam, não são convidadas para assistir. Por quê? Porque há uma ideia de que, como é uma técnica que precisa ser aplicada, os especialistas vão dizer o que fazer. Então, também não é nada novo, é algo requentado da década de 70, né? Aquela racionalidade técnica. Os especialistas sabem qual é o problema é uma questão de método. O método é uma questão que os especialistas forjam, elaboram, e cabe ao professor a simples tarefa de aplicar, né? Não cabe ao professor construir o problema junto com o pesquisador, né? Pensar formas de ler a realidade, ou seja, é muito mais simples, é muito mais simples, é muito mais fácil, mas eu tenho certeza que a eficácia disso é nula, é zero, né? Nós temos insistido na urgência dos professores serem autônomos, deles terem autonomia. E ter autonomia significa conhecer, saber decidir o que fazer, e para isso não tem outro jeito, o professor tem que estudar, ele tem que ser bem informado, ele tem que ter cursos, isso custa dinheiro mesmo, é formação, é investimento, é política pública de compra de material, de pagar um bom salário para o professor, de garantir uma boa carreira e de garantir formação inicial e continuada, né? Essa outra perspectiva da técnica, ela é muito mais econômica também. É você comprar um livro didático que você imagina, que vem com os passos a serem seguidos e aplicar em cima de algo que para mim é completamente inadequado, que é imaginar que ensinar a criança a ler e escrever é ensinar uma técnica, um código, né? Tudo isso que nós já discutimos. Então, eu convido quem está assistindo também a fazer um paralelo entre essa Conab, e no Google, e ver lá, primeira Conab, Conferência Nacional de Alfabetização baseada em evidências, e compara com os congressos que a gente faz já ao 5º congresso, o CONBALF, que é o Congresso Brasileiro de Alfabetização. Vocês vejam a diversidade enorme de propostas, de olhares, de políticas, vejam o público, vejam como que no último CONBALF nós tivemos uma mesa maravilhosa com professoras alfabetizadoras nos ensinando sobre a prática. É outra concepção, né? É outra forma de ver o fenômeno. E, por fim, eu queria dizer que eu não posso concordar de forma alguma que nós estamos fracassando na alfabetização, como sempre estivemos em todo período da história desse país, né? Isso é uma narrativa falsa, né? Isso é uma narrativa mentirosa. E isso fica muito evidente na manipulação que se faz dos dados, né, das informações. Então, é muito importante dizer para nós que durante esses anos todos nada foi feito. Eu gostaria que o Ministério da Educação atual perguntasse para as professoras o que significou ter uma política em que elas recebiam uma bolsa. Nós podemos dizer, não, mas era uma miséria. Um país pobre como o nosso significava alguma coisa. Todas as professoras alfabetizadoras receberem uma miséria para fazer um curso de formação. Os formadores receberem, elas terem tempo para fazer esse curso, elas terem material dedicado a isso, e elas ter uma relação do ensino superior com a educação básica, construindo essa formação. Isso se chamou PNAE. Não tem mais no Ministério da Educação, pelo menos eu não achei no site do MEC, uma avaliação preciosa que tinha, feita pelas professoras que cursaram o PNAE, avaliando o que tinha sido esse Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa.
Isso desapareceu do site do Ministério da Educação. Por quê? Porque as professoras não são interlocutoras. O MEC não quer conversar com vocês e nem conosco das universidades, né? Eles estão conversando, sim, com outros, como eu elenquei aqui, que estão na área das ciências cognitivas, da psicologia do desenvolvimento, da psicologia cognitiva, né? Deste campo, apenas deste campo. Fiz menção à live da Magda, vou voltar a dizer que é algo que Magda contribuiu sempre. A alfabetização é multifacetada, né? Nós não podemos eleger um único aspecto, né? Então, eu acho que essas provocações eu queria fazer e dizer, olha, o Brasil avançou muito em relação à alfabetização, gente, mas muito, né? Eu já estou com uma certa idade, mas eu não sou assim tão velha para dizer, quando eu nasci, nós tínhamos mais analfabetos no Brasil do que alfabetizados, isso em 1960, né? A população era majoritariamente analfabeta, nós mudamos essa história, né? As crianças, é preciso muito lembrar isso, ficavam retidas nas classes de alfabetização, vocês se lembram disso? Crianças de 6 anos não iam para o ensino fundamental, porque elas tomavam bomba aos 6 anos. Depois as que iam, 50% ficavam retidas. Como que a gente pode dizer que isso não avançou? Como é que a gente pode dizer que essas crianças não estão melhores? Tem um mundo de coisas para fazer? Claro que tem. Nós precisamos investir na carreira, volto a dizer, precisa de política, precisa de investimento, precisa de um Fundeb aplicando recursos na alfabetização, na educação infantil, na formação de professores, né? Não tem mágica a ser feita, não vai ser um livro do João Batista Oliveira que vai salvar as professoras e as crianças, porque elas vão saber que a instrução fônica vai, de repente, fazer com que todas as crianças se tornem leitoras e autoras de livros. Não vai acontecer, eu sinto muito, é muito mais difícil do que isso, né? E a última coisa, quais são os desafios? Muito brevemente, eu diria. Nós precisamos fazer uma avaliação desideologizada dos dados de alfabetização no Brasil, porque está altamente ideologizado, né? Então, pegar a ANA, que é uma referência na avaliação, e olhar para esses dados, o que eles estão dizendo, mas não só. Nós precisamos dar voz às professoras, elas precisam dizer o que elas estão fazendo. E, nesse sentido, nós temos quase 2.000 teses e dissertações sobre alfabetização ignoradas por esse governo, porque as teses e dissertações perguntam para as professoras, porque elas são do campo da pedagogia, elas estão entrando em sala, elas estão conversando com as professoras, nós precisamos olhar para esses dados para a gente entender o que é que precisa ser feito. Com certeza precisa ser feito investimentos altos, custa caro, né? Então eu diria, essa avaliação não pode ser só dados, os dados estão aí, eles são importantes, nós temos que desideologizar esses dados, ver o que a Ana, na verdade, está dizendo, né? A Thelma Ferraz, lá do CEL, ela tem uma excelente discussão sobre os equívocos que estão sendo coletados e o que a gente está lendo dos dados da Ana, então a gente precisa ler melhor esses dados, precisa de ter esse diagnóstico, mas eu insisto, nós precisamos conversar, ouvir, pensar, refletir junto com as professoras, não é no lugar delas, né? E eu não estou dizendo isso porque eu sei que tem professora aqui ouvindo a live, é porque eu acredito que o que o PNAE trouxe também de grandioso, eu acho, foi esse contato entre ensino superior, ensino superior e educação básica. Isso para pesquisa, isso é maravilhoso, não é bom apenas para a professora que está lá, que pode estar conosco, estamos pesquisando, é bom para o pesquisador que pode estar com essa professora construindo as perguntas que precisam ser feitas, e não especialistas de longe dizendo, olha, professora, você usa o método fônico, né? Alguém me contou, não sei se é Chartier, né, que disse que lá na França, o mesmo problema, agora é o método fônico que vai salvar, e uma repórter foi perguntar a uma diretora de escola, dizendo, nossa, agora o ministro da Educação disse que agora são os métodos fônicos, como é que a senhora vê isso? E ela disse,
Eu não me preocupo porque eu confio nas professoras da França. Essa resposta que a gente tem que dar, gente, pode o MEC ficar falando que é instrução fônica, se a gente é bem formado, se a gente sabe o que fazer com as crianças, se a gente está em diálogo com o ensino superior fazendo a pesquisa, é isso que vai precisar trazer as respostas, né? E só um segundo desafio que eu acho enorme, que é, nós temos que levar em conta, nessa dificuldade de alfabetizar todos, e de garantir a todos uma boa alfabetização, porque esse conceito de alfabetização não pode ser meramente técnico. Nós temos que levar em conta as enormes, eu coloquei vários adjetivos, monstruosas, perversas, nefastas, calamitosas, inadmissíveis desigualdades sociais do nosso país. Não dá para fazer essa discussão achando que é um problema de método, que é um problema da escola, que é um problema do professor, que é um problema da formação inicial. Há problemas em tudo isso? Claro que há, mas há esses adjetivos todos em relação à desigualdade. Como que essa professora pode, mesmo que ainda não é a realidade, ela tenha um excelente salário, excelentes condições de trabalho, de permanência no trabalho, uma formação inicial maravilhosa, uma formação continuada estupenda, um equipamento e material maravilhoso na escola, com o grau de desigualdade desse país, nós não vamos conseguir, porque as crianças, agora com a pandemia, isso se intensificou, elas estão em situações muito precárias de vida, elas chegam na escola com essa precariedade, com fome, doente, com pai desempregado, sofrendo violências muitas vezes, que nem sempre tem a ver com questão econômicas, famílias de classe média, pela tensão que há de uma sociedade cindida, violenta, racista, classista, machista, isso tudo reflete. Se a gente não mudar esse contexto, dificilmente nós vamos poder dizer que 100% das crianças, dos jovens e dos adultos têm uma alfabetização que merecem, né, com direito assegurado. Então, eu acho que a pergunta que a Rita fez, que eu acho bem provocativa, é tudo uma questão de método? Não, não é. Isso nós já superamos, não é. Assistam a live da Magda, e o que eu fiz aqui foi dizer, há muitos elementos que precisam ser considerados, né? Acho que me estendi muito, e vamos ver o que as pessoas querem saber, querem conversar, agradecer a paciência e me desculpar pela extensão da fala. Obrigada, viu, Rita? Mônica, 1 hora é nada, né? A gente está com um projeto no Maranhão, São Luís e Arari, e Bacabeira, outros municípios, que a gente vai ter o prazer de estar contigo também lá, né? Agora, dia 23, se não me engano. E lá são 2 horas e meia de fala, e que, a princípio, a gente pensou que fosse muito. Não é. As pessoas não ficam cansadas. A gente tem depoimentos de professoras que ficam com o celular ligado e elas até fotografam e põem o celular junto do fogão quando dá 11h30 para ficar cozinhando e assistindo. Digo isso porque 1 hora passa muito rápido, não é? Não, é a primeira que eu faço em 1 hora. E dizer a você o seguinte, né? Isso que você falou do poder do professor. Aqui em Salvador, a gente viu uma coisa muito bonita. Se não me engano, em 2010, eu não tenho certeza, a Tereza está aí, se ela puder me lembrar o ano, no chat, o município adotou Alfa e Beto. E aí a gente tem uma praça aqui em Salvador, que chama Praça da Piedade, que é onde todos os protestos acontecem. E muitos coordenadores foram pegar, é uma sacola preta que tinha o material, e elas foram até a Praça da Piedade e devolveram essa sacola. Lógico que não foi 100% dos professores, dos coordenadores, né? Alguns aceitaram e receberam até uma gratificação por isso, e continuaram usando o alfabeto, porque unanimidade não conseguimos, mas muitas escolas disseram não. E aí, a professora Joelma Reis, lá do Maranhão, pergunta, né, já faz essa provocação também, que como poderiam os professores resistir quando o município adota, né, uma decisão política.
E a gente sabe que na sala de aula, a gente até conversa muito como formadora, que o professor tem o hábito de dizer, na minha sala, mando eu. Quando eu fecho a porta, eu faço o que eu quero. Isso, sem discutir essa questão, porque não é bem assim, a gente sabe, não pode ser assim, mas a verdade é que o professor deve ter essa autonomia que você fala. E eu fico muito triste, porque sempre a gente vê outras organizações dando receitas, né? Fazem parceria com os municípios, dão os programas e fazem, tem que ser até fichas de acompanhamento para ver se o professor, de fato, está fazendo as coisas. Agora, a gente tem um governo fazendo isso, por decreto, dizendo, é assim, o problema é este, a solução é esta, e as referências são estas. E aí, para te devolver a palavra, a gente tem, né, assim como Mônica, que, como todo mundo sabe, né, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, Mônica tem uma atuação, é uma pesquisadora, como eu falei, no CEA, e tem muitas produções, a gente no YouTube encontra muitas coisas que Mônica já produziu, já escreveu, especialmente na área de leitura e de escrita, é uma das pesquisadoras que vem aqui dizer da preocupação com essa política. A Balf, Mônica, é uma revista em 2019, não foi? Que tinha recheada de diferentes especialistas, diferentes tendências, eu vou até dizer assim, como a Mônica disse muito bem, autores que pensam e que têm perspectivas, inclusive diferentes, comentando a PNA, que também está disponível online, se vocês forem no site da Balf, vocês vão encontrar. Eu acho muito bacana que vocês lessem, porque tem diferentes especialistas, diferentes falas, de diferentes correntes, mas todas dizendo isso que a Mônica está nos dizendo, do quanto é reducionista, do quanto é problemático, e nos convocando como professor para assumir nosso lugar, que não é de executar, né, Mônica, que é de pensar, que é de ser pesquisador na sala. Então, temos duas perguntas, Mônica, e eu já pedi aqui a Roberta, sei que o tempo passou, mas a gente não está amarrado assim, Tereza nos provoca pensando o seguinte, qual o lugar da criança como sujeito na PNA? Ela parece ser alguém a ser ensinada, treinada por alguém que vai trazer a luz do conhecimento. Então, a pergunta é você. Obrigada, gente? Eu só estou preocupada porque a Socorro... A gente falou já, mas só essa pergunta para você amarrar. Não, para mim está ótimo. Qual é esse lugar mesmo dessa criança? Ótimo. Tá. Eu só queria antes falar com a Socorro que o nome que eu li aqui, que não é Sônia Barreiro, da Escola da Vila de São Paulo, não. Parecida é Silvia, com Y, Silvia Barreira, da USP Ribeirão Preto, Psicologia Cognitiva, tá? E aí eu não tenho nenhum problema de dizer, porque elas são pessoas que não tem problema nenhum defender outra concepção, né? É uma discussão teórica, eu acho que... E está no programa da CONAP, tá? Mas não é Sônia Barreira, da Escola da Vila, não. Ela é de Ribeirão Preto, Psicologia Cognitiva, Silvia Barreira. Bom, essas perguntas são ótimas, né, Rita? Porque, assim, deixa eu ver como que eu posso não fazer uma fala pessimista, né? O que eu acho que o momento atual é nós sermos pessimistas na razão e otimistas na ação, né? Porque a situação não é boa, né? Eu acho que nem vou falar dos outros problemas, mas falando dessa política nacional de alfabetização, eu gostaria muito de ter a oportunidade de discutir com o Ministério da Educação. Nós não estamos tendo, eu vou dizer para vocês. A Balf escreveu uma carta em janeiro de 2019, solicitando diálogo para a gente falar, não tivemos resposta. Nós fizemos um convite para a Secretaria de Educação Básica do MEC compor uma das mesas do 4º Congresso Brasileiro de Alfabetização, que aconteceu em agosto. Nós não tivemos sequer uma negativa, não fomos respondidos. Nós fizemos uma carta aberta, né, construída durante o Congresso
pedindo diálogo, dizendo da preocupação, nunca fomos respondidas, e foram mais de 700 pessoas, professoras alfabetizadoras, pesquisadores, que apoiaram a escrita dessa carta no Congresso. Nós fizemos uma manifestação de 118 grupos de pesquisa, não foram pessoas, foram grupos de pesquisas de universidades públicas do Brasil e de associações e de organizações que trabalham com temas ligados à alfabetização, pedindo para rever o edital do PNLD, não obtivemos nenhuma resposta. Tentamos, pela justiça, embargar esse edital, conseguimos, tivemos um trabalho grande para fundamentar esse pedido, não tivemos resposta, enfim. O diálogo não vem do lado de lá, o diálogo não é conosco, são com esses especialistas, com essa única visão da psicologia cognitiva, né, das ciências cognitivas, e então eu acho que realmente é muito difícil, é difícil para o professor também. A gente está acreditando muito no que nós fizemos, né, e a gente tem tido boas respostas. O que a Avante fez, o que as universidades fizeram, o que outras agências de formação vêm fazendo, pelejando há anos, e a gente acredita que isso tenha ficado, né, porque eu preciso dizer também que eu não acho que a forma como a gente pensa a alfabetização e pretende trabalhar, ela não é melhor só para a criança. Eu não tenho dúvida, para a criança, para o aprendiz, para a criança, para o jovem, ela é melhor para o professor, né? Porque essa forma que a Política Nacional de Alfabetização propõe, ela nos emburrece, né? Ela tira do professor esse lugar de alguém que é criativo, que é inteligente, que é sensível, né? A pandemia tem mostrado como nós somos fundamentais na vida das crianças, dos jovens, dos adultos, né? A gente tem que aproveitar isso, a valorização que a sociedade tem nos dado. Fala, gente, né, nós somos profissionais, nós sabemos o que nós fazemos dentro da sala com as crianças, nós estamos nos formando para isso. Não precisa vir com um manual, né, de aplicação de uma técnica que desconsidera a minha inteligência e a minha relação afetiva com as crianças. Então, alguém disse aí, né, qual é o lugar da criança? Eu acho que não tem lugar. Eu acho que o objeto monstruoso, que é a alfabetização. A mediação é pequenininha, porque é essa professora que aplica uma técnica, e a criança está desaparecida, ela não existe, ela existe como alguém que eu preciso introduzir, né, conhecimentos, enxertar conhecimentos, porque ela não é um sujeito que participa desse processo, ela é uma tábula rasa que vai adquirir, né, uma técnica que é de relacionar fonemas com grafemas, né, e é isso. E depois, quando ela fizer isso, quem sabe ela vai se tornar alguém, um sujeito capaz de compreender um texto, né. Assim, eu vejo com muito pessimismo mesmo, né, o pessimismo da razão. Agora, eu acredito muito que nós somos muito mais do que isso, né? Nós todas somos muito mais do que isso. Nós somos mulheres, nós temos uma relação afetiva com as crianças, né? Ouvir as crianças nos faz muito melhor do que, né, do que a gente colocar um blindex e falar só eu transmito conhecimento. As crianças nos transformam porque elas questionam a nossa forma de ver o mundo, o tempo todo elas estão mostrando o quanto nós somos limitadas, o quanto nós não damos conta da intensidade da vida, né? Eu costumo muito trabalhar com minhas alunas, aquele vídeo que vocês devem também já ter explorado várias vezes, que é Caminhando com Tintim, porque eu acho que ele é cheio de metáforas do que é o trabalho que o professor precisa fazer, no tempo da criança, no ritmo da criança. Isso não quer dizer que é um ritmo pior, que é um ritmo mais lento, não, é só outro ritmo, que nos ensina também que a nossa vida está acelerada demais, está muito voltada para o produto, a criança nos traz para o processo, quando ela para, ela ajoelha, ela quer ver uma pedrinha, ela se interroga pela formiga, ela é um cientista e ela é um artista nato, né? E nós podemos ser humildes o suficiente para dizer que elas nos ensinam muito. Isso é muito mais inteligente, né? Isso é muito mais humano do que aplicar uma técnica e dizer, ler e escrever é um código, apliquem isso, é uma bobajada esse negócio de linguagem, é uma bobajada esse negócio de criança ser ativa, não é nada disso.
e vamos nos emburrecendo, porque a liberdade de ser professora, né, a liberdade de ser criança, ela é um risco para uma sociedade autoritária, né? Ela é muito perigoso. Controlar os corpos, controlar as mentes, controlar a arte, a nossa capacidade de expressão, uma arte que deixa de ser arte, uma educação que deixa de ser educação, que passa a ser transmissão. Isso é muito melhor que um projeto autoritário, um projeto da Damares, né, que quer os corpos femininos controlados, um projeto careta, que a gente já superou, nós não somos isso. Olha quantas mulheres hoje estão na televisão, dirigindo programas. Olha como que... Nós não vamos voltar a isso, gente. Eu preciso dizer para essas pessoas, não vamos. As crianças são muito melhores do que o que elas estão fazendo a gente acreditar que elas são, né? Então, essa pergunta, como que nós vamos fazer? Eu acho que nós vamos fazer uma revolução no cotidiano, né? Vamos acreditar na nossa possibilidade de revolucionar. E outra coisa, a gente tem que ser pedagogo o tempo todo, pedagogo com o nosso colega que grita com a criança. Nós não podemos bater nesse colega, né? Ou no vizinho que acredita que precisa da escola militar para controlar as crianças. Não, nós vamos ter que ser didáticos, educadores. Olha, isso não é o melhor caminho. Uma sociedade livre requer crianças livres, professores livres, mulheres livres, né? A liberdade, que a gente nem sabe o que significa, como diria Cecília Meirelles, mas a gente está sentindo ela se esvaindo entre os dedos. E nós, como educadores, nós não podemos admitir, né? Falei até babar, né, Rita? Bom, eu só sinto porque já temos 25 minutos a mais, eu também sei que você tem pela própria, pelas próprias instituições que você representa, a universidade, grupos de pesquisas e mais os próprios CEAR, imagino que você, hoje não é a sua primeira atividade, talvez não seja a última. A gente sempre pensa em 1 hora. Eu realmente lamento muito de o tempo já ter acabado, ficaria muito mais tempo contigo, e saio feliz, concordando contigo em tudo que você falou, porque é óbvio que se a Avante não faz esse convite, é porque dialoga contigo, a gente não tem nenhuma ruptura com as universidades, não temos, Rita? Pelo contrário. Nós vamos de mãos dadas, isso. Somos professores, né? Nós não ameaçamos o Brasil, não somos nós, pode ter certeza. E só lembrando uma coisa, né? Essa ideia do professor, da gente acreditar, da gente fazer, o Galeano tem uma expressão que eu gosto muito, que ele diz assim, na luta do bem contra o mal, no meio está o povo. Né? Na luta do bem contra o mal, no meio estão as crianças. Eu acho que a gente não tem que entrar nessa vibe, nós temos que ir no cotidiano, entender, né, mais isso, estudar, não tem outro jeito, estudar e se convencer de que a teoria é nossa aliada. Né? Acho que era isso. Até te interrompi. Vou fazer aqui uma coisa bem ousada. Eu vou convocar os meus colegas professores, eu sou professora, né, como você também, convocar os professores para responder com a mesma estratégia. Você contou aí quantas solicitações foram feitas para o Ministério participar de uma discussão acadêmica e tal, e nem sequer foram respondidos. Então, o meu convite aqui é bem ousado, mas é uma convocação, meus colegas professores, que façamos o mesmo, que façamos em nossa sala o que nossos estudos fundamentam, que a gente tenha sempre essa preocupação de entender por que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, como é que eu estou fazendo, e procurar ter clareza de quais são as fundamentações, quais são os autores, quais são as publicações que fundamentam aquilo que você está fazendo. Repito, o texto do caderno está muito fácil de ler, muito fácil. Agora, para mim também, ele exige esse olhar, essa discussão que você começou fazendo, Mônica, entendendo o que ele está dizendo, porque também tem uma intenção ali de confundir. Quando ele, por exemplo, ele problematiza a questão da alfabetização e traz dados e traz questões em relação às crianças que têm menos acesso à escrita, que têm menos acesso a livros e tal, que é mais um desafio para a escola, porque só lá ela tem esse contato. Isso a gente já concorda. O problema é eles pegam
Quando eu li, eu até marquei assim, eu concordo com o que ele está falando. Agora, o uso que ele faz dessa informação exige que a gente tenha essa leitura que você fez, tenha cuidado para ver o que é que ele está fazendo com essa verdade, que não deixa de ser, trazer muitas verdades. E quando eu trouxe o professor Arthur, é porque foi um dos poucos que eu vi, que eu lembro que é citado da área da educação. Né? E ele cita para fundamentar o que ele está dizendo em relação ao método fônico. E Arthur vem, não é isso que eu estou dizendo, não, a consciência fonológica não é isso. Então, se a gente concorda ou não com Arthur, eu não estou, né, defendendo perspectiva, mas só para mostrar assim. Até quando ele traz um autor para fundamentar, ele traz e faz um uso dessa fala para garantir o que ele está dizendo, que é muito perigoso, né? A gente sabe disso, né? Como a gente tem que ter cuidado quando usa a fala do outro, né, Mônica? Então, foram essas perguntas, eu acredito que as outras que surgiram, eu vi que você já tinha respondido. Tem muita gente, Mônica, no chat dizendo o quanto é valiosa essa discussão, o quanto isso precisa ter mais espaços para essa conversa, o quanto é importante que o professor se posicione. E eu diria, é importante que a gente assista essas lives, como você está dizendo. Ontem foi da Magda. De Magda. Hoje a gente tem uma também que eu recebi de Arthur e mais algumas pessoas também falando. Patrícia Cortino, Denise. Pois é. Então, tem muita coisa bacana. Eu costumo dizer que eu só lavo o prato agora e varro casa com fone de ouvido. Porque você ouve uma vez ali, depois você senta para ouvir de novo. Então, é bacana. Em nome da Avante, Mônica, eu te agradeço muito, muito. Foi um prazer muito grande para nós todos. Eu que agradeço. E somos, como eu te falei, somos leitoras do seu material, usamos muito o seu material, porque a gente entende que a informação que você traz, ela dialoga muito com o que a gente acredita. Muito obrigada. Obrigada às minhas colegas que estiveram aí, de São Luís, de Aracaju. Chamar as alfabetizadoras para se filiarem à ABALF. Nós precisamos de gente disposta a resistir e a lutar. Não é só para pesquisador, né, Mônica? A ABALF, também para alfabetizador. Não, para alfabetizador. Importante dizer. Sim. Pois é, já tem aqui gente de São Luís dizendo que está muito feliz porque você vai a São Luís, embora seja na distância, você vai estar em São Luís, e levantando expectativa para a nossa fala, mas ainda esse mês lá. Um beijo, Mônica. Presencialmente, viu? Tomara que a gente possa ainda fazer encontros presenciais. Estou com saudade de Salvador, de todo mundo aí. Acho que em breve a gente vai poder fazer, né, assim, um misto, né? Aqui já liberou para 100 pessoas, eu acredito que a gente vai poder fazer algum distanciamento. Viu? Já nós estamos juntos. Muito obrigada, viu, Rita? Um carinho enorme. Obrigada a você. Um beijo, obrigada a todas, boa noite.